Acompanhe a leitura que vou fazer a partir do verso 8, ok? Na primeira parte do capítulo já acontece um milagre aqui com Eliseu e uma outra mulher, né? Nós estamos na Semana da Mulher, então esse capítulo 8, capítulo 4 de 2 Reis, fala de milagres que aconteceram com essas mulheres aqui tão tremendas. Vamos ver o que a gente aprende com a vida desta sunamita. Verso 8. Um dia, Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição. E daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava as suas refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido: tenho a certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Um dia, Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar. Ou seja, ela já tinha construído o quarto para o profeta. Deixa eu falar alguma coisa sobre essa parte aqui, e antes da gente seguir. Estamos aprendendo lições com esta mulher sunamita, e a lição que eu quero destacar aqui tem a ver com esse momento dessa construção. Deixa eu falar algo para você sobre esse quarto que ela estava construindo. Primeiro, ela já estava recebendo Eliseu na sua casa, e ele já tomava refeição com ela algumas vezes, ao ponto de saber quem ele era. Ele era um homem de Deus, foi essa a conclusão que ela chegou. E conversando com o marido, foi uma decisão familiar de construir um quarto em cima, na parte de cima da casa. Agora, prestem atenção, isso é muito importante. O quarto de cima das casas, nesse tempo, dentro da cultura israelita, era um quarto muito importante. Lembra quando Jesus e os seus discípulos tomaram a ceia? A ceia eles tomaram num cenáculo, ou seja, era um quarto de cima, era uma cobertura. Era um lugar muito importante, muito especial na casa. Era o lugar de cima, lugar da cobertura. Essa mulher, ela construiu um quarto para o profeta no lugar mais alto da casa. Ela deu a cobertura para ele. Outra coisa muito interessante, esses móveis aqui, que ela deu para o profeta usar, as palavras em hebraico que são usadas para se referir à mesa, à cadeira e à lamparina, são as mesmas palavras que se usavam para os objetos que existiam na sala do trono de um rei. Quando se referiam à cadeira do rei, em hebraico se usou a mesma palavra, se usa a mesma palavra que ela usou aqui, para se referir à cadeira que eles iam construir para o profeta. E, tendo em vista isso, a madeira que eles usaram, outra coisa interessante, se era esse tipo de móvel que eles estavam dispostos a construir para este homem de Deus, que representava Deus ali, na sua cultura, na antiga aliança, do Antigo Testamento e tudo mais, o profeta era o homem de Deus ali na terra, ele carregava uma palavra de Deus. Então, essa madeira que se usava para fazer esses móveis, era uma madeira finíssima, uma madeira rara, uma madeira muito cara, e também era a madeira que se usava para construir os móveis da sala do trono de um rei. Essa lamparina, por exemplo, era também um instrumento muito valioso. Se era lamparina que normalmente se usava para um rei, ela provavelmente era de ouro. Portanto, o quarto que essa mulher fez para este homem de Deus não foi apenas um lugar para ele dormir. Dorme ali em qualquer lugar. Ele está cansado, vem de viagem, faz um quartinho lá para ele. Não foi isso que eles fizeram. Se é para investir na obra de Deus,
a gente vai investir na obra de Deus. Se é para fazer uma coisa para os homens de Deus, vamos fazer dignamente. Ok? E com isso, entenda, por isso eu disse, o conceito do profeta no Antigo Testamento era um pouco diferente do que a gente tem hoje. E com isso, por ser pastor, e agora não viajo muito, mas viajei muito pregando em outros lugares, as pessoas, muitos nos recebiam com muita honra, com muito respeito. E também, por ser pastor, evidentemente, eu não estou advogando em causa própria, me referindo a isso, porque eu também tenho a responsabilidade de investir na obra de Deus, de investir em vidas de Deus, em discípulos, mas em outros ainda, os meus próprios líderes, os meus próprios pastores, todos nós temos essa responsabilidade, todos nós. Você tem essa responsabilidade para com os teus líderes, os teus líderes também têm, os supervisores também têm, eu também tenho, todos nós. Mas o fato é o seguinte, se for para investir na obra de Deus, por causa de Jesus, você não vai fazer o que você pode. Vai fazer o melhor que você puder fazer. Amém, queridos? Tem uma expressão em português, você vê como a questão cultural é uma questão importante. Você pede um favor para alguém, ou você dá um trabalho para um funcionário, você dá um desafio para uma pessoa. Aqui no Brasil, em português, normalmente a pessoa fala assim, puxa, eu vou fazer o possível. Você já não ouviu essa expressão? Já ouviu? Vou fazer o possível. Agora, pensando bem, o conceito que está dentro dessa frase, fazer o possível, é o mínimo. Qual é o mínimo que eu posso fazer? Agora, em inglês, quando você dá para um funcionário uma tarefa, dá um desafio para alguém, para um discípulo, qual é a palavra, Jéssica, que normalmente se usa? Né? Eu vou fazer do best. Não é isso? O inglês, ele fala diferente, ele não fala assim, eu vou fazer o possível. Não, ele usa uma outra frase, isso é cultural. Não é isso? O que o americano fala é o seguinte, eu vou fazer o meu melhor. Não é isso? Olha a diferença. Eu vou fazer o possível. Acha que está falando muita coisa. Agora, a cabeça é diferente. Eu vou fazer o meu melhor. Amém, queridos? A gente não pode funcionar com uma mentalidade tacanha, uma mentalidade escravo. A gente tem que funcionar como um cidadão do reino dos céus. Se é para investir a vida, na obra de Deus, o possível qualquer um faz. Faça o teu melhor. Porque na hora que Deus pensou em você e decidiu fazer alguma coisa, quem que lhe ofereceu? The best. Ele ofereceu nada menos do que o Deus Filho. O melhor. O melhor que o Pai tinha era seu Filho Jesus, membro da Trindade. Da comunidade da Trindade, o Deus Filho. Quando a gente pensa na obra de Deus, essa mulher ensina isso para nós. Quando a gente pensa na obra de Deus, eu vou fazer o meu melhor. Em todos os sentidos, meu querido. Em todos os sentidos. Essa mulher nos ensina isso. Sabe? E quando dá, isso não é o que ela nos ensina. E não é a palavra de Deus, não é o que Deus nos ensinou quando veio a nos resgatar. Eu não vou fazer o que dá, o possível. Eu vou entregar a minha vida. Eu vou fazer o meu melhor. Amém, queridos? Esse é o padrão que essa mulher nos ensina. Tá certo? Vamos seguir. Uma coisa também associada a tudo isso é
É a honra. A honra que aí, nesse caso, para com o homem de Deus, ela está demonstrando. Ela está honrando ao Senhor e está honrando ao Senhor, honrando o homem de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui para mim. A honra precede o milagre. Ok? A desonra precede a ruína. Você já notou que cada vez que a gente faz ofertas de dízimos e ofertas, momento de dízimos e ofertas, fala assim, vamos honrar a Deus? Lembra de eu dizer isso? Amém, queridos? Porque a honra precede o milagre. Não dá para experimentar milagre nas nossas finanças se a gente não honrar a Deus. A honra precede o milagre. A desonra precede a ruína. Amém? Vamos seguir no verso 11. Um dia, Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar. Ele disse a Geazi, que era um discípulo, era um estagiário, né, do profeta, disse a Geazi, o seu empregado, né, embora esteja empregado, mas era um estagiário, um profeta em treinamento, que fosse chamar a dona da casa. Quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi, pergunte o que eu posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido, cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército. Mas a mulher respondeu, eu tenho tudo o que preciso no meio do meu povo. Olha a resposta que ela dá para um cara, para um profeta, que poderia interceder a favor dela diante do rei, ou poderia pedir a Deus para fazer o que ela quisesse. Olha o coração dessa mulher. Ela demonstra com isso gratidão e humildade. Ela não construiu o quarto do profeta pensando no que ele poderia abençoar ela depois. Não era isso que a gente achou no coração dela. Porque quando o profeta quis fazer alguma coisa por ela, ela falou assim, eu não preciso de nada. Aqui no meio do meu povo está tudo bem. Sunem até hoje é um pequeno vilarejo, muito pequenininho, vilarejozinho mesmo, uma vila praticamente, que fica a uns 17 quilômetros ao sul de Nazaré e a uns 40 quilômetros do Monte Carmelo. Sunem, até hoje, é um pequeno vilarejo, pequenininho, mas poderosamente agrícola. Era uma região próspera, era uma vila de agricultores, mas bem pequena. Era uma vila. E essa mulher disse para o profeta, não preciso de favor do rei, não preciso de favor seu, eu não preciso de nada. Tudo que eu tenho está aqui, e eu não preciso de nada. Sabe o que eu vejo nessa mulher? Essa mulher tinha um coração resolvido. Muitos dos nossos sofrimentos fazem a gente ser pensando na questão negativa do reclamão inveterado, faz a gente um reclamão achando que o mundo deve para a gente, a sociedade deve para a gente, o governo deve para a gente. Todo mundo que senta na fila do banco, às vezes tem banco que você senta, tem banco que você não senta, mas todo mundo que para na fila do banco, ou para em algum outro lugar, ou no mercado, ou seja, lá é muito comum as pessoas começarem a falar mal do governo, como se o governo fosse responsável por todo tipo de problema que ele passa na vida dele, pelas escassez que ele passa, pelas dificuldades que ele passa, pelos problemas que ele tem. Ele não fala da falta de atitude dele, ele não vai falar de que faltou responsabilidade dele na administração das suas próprias finanças, ele não vai falar que de repente na sua vida, em muitos momentos, tenha faltado competência para resolver problemas,
problemas ou para superar problemas, ele não vai falar nada disso, ele vai achar um culpado, ele vai achar o governo. É lógico que com isso a gente não está aprovando todo tipo de ação do governo, achando que ele faz tudo que ele faz e está certo e é bom. Não é isso que a gente está falando, mas eu estou falando de não transferir responsabilidade para quem quer que seja. Estou dizendo de alguém que tem um coração resolvido. O governo precisa fazer mais? Precisa sim. O governo municipal precisava fazer muito mais? Precisava sim. Tem, lamentavelmente, o problema, as notícias, você não precisa ninguém procurar muito, tem informações que tem, infelizmente, autoridades da nossa nação, em todos os poderes, em todos os níveis, que praticam desvio de dinheiro, recurso rico, recurso precioso, que poderia abençoar pessoas. Isso acontece na nossa nação? Sim, isso acontece. Mas eu não vou transferir para ninguém, para quem quer que seja, as minhas necessidades de ação e de atitude, aquilo que eu preciso fazer. Eu não posso. Essa mulher, ela tinha o coração resolvido quanto a isso. Eu não preciso de nada. Eu estou bem. Está tudo certo, nem fiz o quarto pensando em você me dar um troco, uma bênção, não tem nada a ver. Essa mulher tinha um coração resolvido, e eu vejo isso quando passo por esse texto aqui, amém, queridos? Aí, Eliseu perguntou a Geazi, então, já que ela disse que ela não precisa de nada, né? Eliseu perguntou, então, o que eu posso fazer por ela? Perguntou para Geazi, e ele disse, bem, a mulher não tem filhos, e o marido dela é velho, diga a ela que vem aqui, ordenou Eliseu. Ele a chamou, e ela foi e ficou na porta. Então Eliseu disse, no ano que vem, por esse tempo, você carregará um filho no colo. E nesse momento, a mulher estava na porta, muito interessante, ela fez o quarto, ela cedeu o quarto para o profeta, e quando ela se aproxima, ela não entra no quarto, ela fica na porta, e recebe as palavras na porta. Isso é respeito, ok? Isso é respeito para com o profeta, para com um lugar tão santo, um lugar tão íntimo que é o quarto de alguém. Isso revela outra coisa no coração dessa mulher. Ela respeitava as pessoas que estavam próximas dela e também o profeta. Aí, quando o profeta disse que ela teria um filho daqui a um ano, aí no verso seguinte ela exclamou, por favor, não minta para mim, o Senhor é um homem de Deus. Interessante essa resposta que ela deu para o profeta. O que ela revela isso para nós? Para nós, revela que essa mulher, ela tinha uma boa visão da realidade, ela era muito realista para com as coisas, e ela não procurava entorpecer o coração para resolver o problema da tragédia que era ser estéril. Não bastasse toda essa situação, né? Ela não queria nada da parte do profeta, mas pensa o seguinte, essa mulher era estéril. Isso era uma tragédia. Os homens, nessa época, eles tinham o direito de dar carta de divórcio para a mulher, de abandonar a mulher, quando a mulher não dava filhos para o marido. Essa mulher tinha que administrar uma rejeição social terrível. E ela tinha que administrar também, provavelmente, uma rejeição familiar, também não menos terrível do que a social. Ela tinha que apaziguar o seu coração diante dessas coisas, e diante de uma situação que é uma tragédia em algumas poucas áreas da vida dela, ela diz, profeta, não preciso de nada, eu estou bem. Como o coração dessa mulher era resolvido. Mas aí, ela fala assim, não brinca comigo não. Se você está me dando uma promessa, eu não estou pedindo a promessa. Eu não quero que você me passe mel no coração. Não, seja realista comigo, você é um homem de Deus, não minta para mim. É uma mulher que ela lidava bem com a realidade. Eu sou estéril. Eu não estou pedindo um filho. Você que está profetizando. Então, eu espero que as coisas andem direito. Coração resolvido dessa mulher, muito interessante. Mas, como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz um filho.
Alguns anos depois, no entanto, no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai, que estava no campo com os trabalhadores que faziam a colheita. De repente, ele começou a gritar para o pai: "Ai, que dor de cabeça!" Então o pai disse a um dos empregados: "Leve o menino para a mãe." Nada diferente hoje, né? Quando um filho reclama de alguma coisa, os pais fazem a mesma coisa, né? Vai falar com a sua mãe, né? A mãe cura tudo. A mãe cura dor de cabeça, cura dor de barriga, dor na língua, dor na unha. A mãe resolve tudo, para os filhos e para o marido também, né? Vai procurar sua mãe, mesma coisa que esse homem fez, tá? Muito bem. Aí o empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia, e então ele morreu. Aí ela o carregou para o quarto de Eliseu. Muito interessante. Ela o carregou para o quarto de Eliseu e o pôs na cama do profeta. Meu Deus, por que ela fez isso? Né? Depois saiu e fechou a porta. O menino estava morto. Pois na cama do profeta saiu, fechou a porta. Então chamou o marido e disse: "Mande o empregado trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu." Simples assim. Volto o mais depressa que puder. Isso me chama muito a atenção. Algumas coisas. Primeiro, ela não reclamou. O filho que ela ganhou na velhice e era estéril, morreu provavelmente de insolação. Ele gritou de dor de cabeça, estava no campo colhendo com o pai e outros empregados e morreu. Ela não desesperou, ela creu. Ela ficou aflita? Claro que ficou. Claro que ficou. Há algum problema em a gente se sentir fraco? Nenhum. Há algum problema de a gente se sentir angustiado? Nenhum. Há algum problema da gente se sentir afligido na alma, angústias de morte? Até Jesus teve. Até Jesus passou por isso. Há algum problema de, em algumas situações, a gente não saber o que fazer? Gente, com muita frequência, a gente passa por isso. O problema não é a gente estar diante de uma situação difícil, ou de fraqueza, ou que a gente não sabe as respostas, não sabe qual é a melhor decisão a tomar. O problema não é a gente estar diante de uma situação dessa. Isso é muito comum na nossa vida, ok? A gente não precisa exigir de nós: eu não tenho problema. Claro que tenho. Ei, para. Né? A gente não é super-homem. Nós temos fraquezas. Todos nós temos fraquezas. Alguns acham que o pastor é meio super-homem. Que ele não tem dor de barriga. Que ele nem vai ao banheiro. Alguns acham que o pastor nem vai ao banheiro. E alguns homens, pregadores famosos, eles são meio semideuses. Alguns ministros de louvor, eles ficam só cantando com os anjos. Aí eles param, depois vêm, ministram ao povo, né? Depois volta para estar com os anjos. Né? Quase não come, jejua direto. Né? Isso não existe, gente. Isso não existe. Não existe super-homem. Todos nós temos crises, todos nós temos angústias, todos nós passamos. A questão não é se a gente passa por isso ou não, todos nós vamos passar. Perdas, todos nós temos perdas. E vamos precisar administrar o nosso coração diante das perdas. A questão é como eu vou me comportar diante de um desafio, diante de uma crise, diante de uma angústia, diante de um problema, ou diante de uma necessidade de solução. Eu não sei qual é a solução, eu preciso tomar uma decisão e não sei que decisão tomar. A questão é o que eu vou fazer nesse momento. O que eu não posso fazer é reclamar. Reclamar é a pior coisa. Agora, essa mulher, ela nos ensina o que fazer em momentos assim. Primeiro, ela não reclamou. Segundo, ela não acusou ninguém, nem o profeta. Ela creu. Estava angustiada, mas segurou a onda.
tá certo? Aí ela foi até o profeta. E indo até o profeta estava no Monte Carmelo. Monte Carmelo, como eu disse, fica a 40 quilômetros de Sunem. Ela pegou os jumentos e saiu correndo 40 quilômetros na direção do Carmelo, passando não por ruas pavimentadas, por ruas muito difíceis para chegar lá. 40 quilômetros, o menino morto no quarto do profeta. No quarto do profeta. O marido perguntou, né? Mande um empregado, eu preciso falar com o profeta, volta o mais rápido que puder. O marido perguntou, por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado, nem dia de festa de lua nova. Religiosidade. Tem dia certo para buscar Deus? Tem dia certo para orar? Tem dia certo para cultuar? Tem um dia que é comum para nós, domingo, né? Reunião de oração quarta-feira e célula. E depois disso, não pode? Claro que pode. Todo dia é dia de estar na presença de Deus. Aí ela responde, não faz mal, respondeu ela. Isso é outra coisa, a mulher não estava presa. Não estava presa em quadradinhos religiosos. Estou precisando de um contato agora com Deus. E eu vou. Não me segura, não. Eu vou vou ter meu momento com Deus lá. E ela foi. Aí, mandou que pusessem os arreios na jumenta e ordenou ao empregado, faça o animal andar o mais depressa que puder e só pare quando eu mandar. E assim, ela saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Como eu já disse, tem essa distância, né? E é muito interessante porque o Monte Carmelo, Eliseu, ele ficava com frequência no Monte Carmelo, assim como quem era o seu mestre? Elias. Onde é que foi a grande batalha de Elias? Onde foi a grande batalha que ele matou os profetas de Baal, de Azera? Onde foi? Onde foi, gente? No Monte Carmelo, ok? Né? Foi no Monte Carmelo, lá que aconteceu a grande batalha de Elias. Agora, Elias era um frequentador do Monte Carmelo e agora Eliseu também é um frequentador do Monte Carmelo. Sabe por quê? Porque é provável que houvesse uma escola de profetas no Monte Carmelo. Porque o profeta Samuel, antes de Davi, o profeta Samuel que ungiu Davi, o profeta Samuel, ele criou uma escola de profetas. Você não vai encontrar isso com tantos detalhes na simples leitura bíblica, né? Mas você vai encontrar isso em muitos outros textos, registros, juntando uma coisa com outra, você acaba entendendo como esses profetas faziam as coisas. O profeta Samuel começou uma escola de profetas, ele tinha discípulos, Samuel tinha discípulos, e essa escola de profetas que Samuel começou, ela veio existindo por 200 anos. Quando Eliseu está em cena na história, ele está lá perto do ano 800 e alguma coisa, né? Antes de Cristo, 200 anos depois de Samuel, pelo menos. Está acontecendo uma escola de profetas. Então Eliseu estava lá no Monte Carmelo, provavelmente na sua escola, ensinando os profetas, alunos de profeta, como é que era viver uma vida dedicada a Deus como um profeta do Senhor. E ela vai até o Monte Carmelo e se encontra com Elias lá. Outra coisa bem interessante, a palavra Carmelo, ela significa jardim fértil. Jardim fértil, ou pomar bem cultivado, ou vinha de Deus, é o nome de Carmelo. Eu vou na vinha de Deus. Onde você vai, mulher de Sunem? Eu vou até a vinha de Deus, até o monte de Deus, até o jardim de Deus. Eu vou para lá, porque lá eu tenho as minhas questões do coração para colocar para fora. E chegando lá encontra o profeta. É lógico que eu me lembrei de João capítulo 15, quando em João capítulo 15, Jesus está falando assim, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa,
para que produza mais fruto ainda. Jesus é a videira verdadeira. E a mulher de Sunem foi buscar socorro no jardim das videiras, ou no jardim fértil, ou na vinha de Deus. Onde a gente vai buscar os nossos socorros? Onde? Naquele que é a videira verdadeira, é Jesus. Dele procede todas as seivas, todas as virtudes, todo o poder, todo o alimento, toda a sabedoria da parte do Pai, vem da pessoa de Jesus Cristo. Essa mulher foi no jardim fértil de Deus. Quando a gente passa por lutas e tribulações, a gente tem decisões para tomar e não sabe, tem que resolver coisas que não sabe, tem tribulações e a gente está desorientado. Essa mulher nos ensina o seguinte: para tudo, guarda ele lá, guarda o menino morto lá no quarto, o profeta, em algum lugar lá, e eu vou até a vinha de Deus. Eu preciso ir lá, porque lá eu vou encontrar as respostas. Não põe a culpa em ninguém, não reclama de nada, mas vai o mais rápido que puder, o mais rápido que puder. Fale comigo, o mais rápido que puder. Às vezes a gente tem problemas e a gente embaça, procrastina. Nós todos temos fraquezas e temos lutas e desafios. E às vezes a última coisa que a gente faz é orar. Fale comigo, o mais rápido que puder. Vá para a vinha de Deus o mais rápido que você puder. Quanto mais tempo você demorar para chegar lá, mais tempo você vai ficar com problema. Não é um problema ficar com problema. Aliás, não é problema ter problema. O problema é você guardar ele. É você proteger ele. É você fazer a preservação do problema e com isso entrar em ciclos de reclamação e autocomiseração e tudo mais. Não, todos nós temos desafios e tribulações, mas vamos o mais rápido que pudermos até a fonte de todas as coisas, que é Jesus. Amém? É isso que ela nos ensina. Não reclama e vai o mais rápido que puder até Jesus. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu chegando e disse ao seu empregado Geazi: veja, a mulher de Sunem vem vindo aí. Corra até lá e pergunte se tudo está bem com ela, com o marido e com o filho. Interessante, né? A mulher disse a Geazi que estava tudo bem. Como assim? A mulher disse a Geazi que estava tudo bem. Porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou os seus pés. Olha que interessante. Não apenas a postura de humildade e clamor que ela manifestou para o homem de Deus, mas diante de um problema, o seu filho estava morto. Era o filho da velhice. Na sua esterilidade, era o filho do milagre. E pergunta: como é que está tudo bem com você, seu marido e seu filho? E ela disse: está tudo bem com a gente. O que isso significa? Significa um coração crédulo. Significa um coração que sabe que Deus pode todas as coisas. O coração dela fez um raciocínio muito simples. Espera um pouco. Eu não pedi esse filho. Deus me deu esse filho. Deus não é brincalhão. Deus não é sádico. Deus não é mau. Deus me deu um filho que eu não pedi. Foi a minha alegria, meu resgate, foi a minha salvação, foi a minha honra, foi a eliminação do desprezo e da rejeição que eu tinha em minha vida. Ele me deu um filho, eu não pedi, mas ele me deu um filho e agora esse filho morre. Não, Deus não age desse jeito. Alguma coisa aconteceu e vai mudar. O homem de Deus profetizou o filho, agora o homem de Deus vai fazer alguma coisa. É meio isso aí que ela fez.
Você pediu para ser líder de célula? Alguém aqui pediu para ser líder de célula? Alguém aqui pediu para ser líder de algum ministério? Alguém aqui pediu para ser supervisor? Pastor, o meu sonho é ser supervisora na INACP. Se alguém me falasse isso, eu falei assim, mas está aí a prova de que não é para ser supervisora. Ninguém em sã consciência. Eu também não pedi para ser pastor. E quando alguém fala assim, o meu sonho é ser pastor, eu falei, esse cara ou está maluco, ou não está entendendo o que ele está falando. Ele não sabe o que ele está falando. É como outros falam assim, eu sou o profeta de Deus. Você está maluco? Os profetas que morrem primeiro. Eu sou um atalaia, a primeira flecha vai sempre no atalaia. No mínimo, você não sabe o que você está falando. Algumas coisas, honestamente, amado, me deixam muito irritado. Os caras que acham que está abafando, falando um monte de groselha, gospel, né? E não sabe nem o que está falando. Você não sabe o que você está falando, cara. Você vai abrir mão de obedecer a Deus e atender o chamado de Deus, você vai ter perdas, você vai abrir mão de um monte de coisa. Se você não tem um chamado de Deus, você não aguenta. Agora, se você tem um chamado de Deus, Deus te respalda em tudo, vai à tua frente, fica atrás de você, fica do teu lado direito, fica do teu lado esquerdo, fica acima de você, fica embaixo de você, Ele te ampara porque Ele te chamou. Amém? E se Ele te chamou, vai. Porque Deus não é brincalhão. Ele vai te dar tudo que você precisa. Assim é nosso Deus. Amém, queridos? Essa mulher sabia disso. Essa mulher sabia disso. Eu vou falar com o homem de Deus, espera aí. Aí só que ela não chega lá chegando, como assim, não sei o quê. Não, ela chega piano, humilde. O que ela faz? Ela se lança aos pés. É claro que eu lembrei de mais uma mulher. Eu lembrei daquela mulher, de Maria, de Lucas capítulo 7, que está na casa de Simão, que está aos pés de Jesus, chorando e lavando os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugando com seus cabelos, quebra o vaso de alabastro, unge Jesus. Eu lembro dessa mulher aos pés de Jesus, era Maria, irmã de Marta. Aí a gente vê Jesus na casa deles, porque era irmã também de Lázaro, e Marta vai trabalhar e Maria fica aos pés de Jesus. Aí na casa de Simão você vê Maria aos pés de Jesus. Essa mulher não saía dos pés de Jesus. É um bom lugar para você e eu ficarmos aos pés de Jesus. Não sai do pé de Jesus. Isso é tão importante que essa mulher que era fissurada nos pés de Jesus, não saía de lá. Quando Jesus ressuscita, os evangelhos, uns dizem, outros não, que a primeira pessoa, alguns dizem que é Pedro, mas há sempre umas dúvidas, a primeira pessoa que pode ter visto Jesus ressurreto é ela. E quando ela vê Jesus ressurreto no jardim do túmulo, o que ela faz? Se lança aos pés de Jesus de novo. De novo. Aqueles que ficam nos pés de Jesus, Jesus curte tanto isso, que no momento da ressurreição Ele deu o privilégio desses que ficam aos seus pés, de experimentar e provar da sua presença e da sua ressurreição. É claro, eu lembrei dessa mulher quando vi essa mulher de Sunem. Ela se lança aos pés do profeta, e isso me fala da humildade dela, da postura, mesmo diante da necessidade. Ela tem um clamor no coração, mas ela agiu corretamente, não chegou chegando, ela respeita a autoridade.
Amém, queridos? Não faça isso. Você não está vendo, aí o Geazi tenta tirar ela dos pés do profeta, e o profeta diz para Geazi, não faça isso, você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso, o profeta entrou em crise. Porque Deus era assim com o profeta. Deus falava um monte de coisa para ele antes de acontecer. Aí, tudo isso está acontecendo, é grave, e Deus não fala nada com o profeta. E ele entra em crise. Como assim Deus não falou essas coisas que iam acontecer? Tudo que está acontecendo, inclusive, está sendo uma lição para o próprio profeta. É muito lindo. Então a mulher disse a Eliseu, Senhor, por acaso eu lhe pedi um filho? Ela está reclamando? Ela está repartindo a crise dela com o profeta? Foi a pergunta que ela fez no começo. Não brinque comigo. Você é homem de Deus, não brinca comigo. Aí diante do profeta, por acaso eu pedi um filho? Pai, por acaso eu lá pedi uma célula para liderar? Essa célula agora está com alguns problemas. E eu não vou sair do seu pé até que haja uma grande transformação. O Senhor me deu uma célula para liderar, um ministério para liderar, uma supervisão para cuidar, e agora eu vou ficar no seu pé, até eu ver o teu milagre acontecendo na minha área de supervisão, e multiplicando muitos líderes, multiplicando muitas outras células, multiplicando muita gente salva, multiplicando todo tipo de bênção, de virtude, em todas as áreas, toda a área de supervisão. Eu pedi a Deus uma igreja? Não. Eu quero que você saiba, eu estou no pé de Deus, a teu favor. Eu estou no pé de Deus, para ver essa comunidade que se chama Igreja Nova Aliança de Cornélio Procópio, ser uma comunidade muito relevante na nossa cidade. Um poderoso instrumento de bênção para toda a nossa Cornélio Procópio. Eu estou no pé de Deus por um avivamento. Pai, eu não pedi essa igreja. Aliás, eu não pedi igreja nenhuma. Aliás, eu não pedi nem para pastorear. Mas Deus me conduziu. Deus me conduziu. E eu amo a Deus e fazer a sua vontade. E Ele me colocou como pastor. E eu amo. Eu amo o que eu faço. Eu amo o ministério que Deus me colocou. Eu amo. Mas não saio do pé dele. Porque as soluções não estão comigo. As grandes respostas não estão em mim. Não estão. Estão em Deus. Naquele que é a videira verdadeira. Amém? E assim a gente segue. Eu estou no pé de Deus. Por um avivamento na nossa igreja. Por um avivamento na cidade. Eu clamo por um avivamento em Cornélio Procópio. Mas antes de pedir isso, eu sempre peço, Pai, aviva a gente. Eu quero a tua presença multiplicada, o mover do teu Espírito multiplicado, dons se multiplicando, virtudes do Senhor se multiplicando, milagres se multiplicando, salvação se multiplicando, gente consagrada a Deus de verdade. Não é que eu não estou falando que você não é de verdade. Estou falando gente, todos que entrarem, gente que tem um coração em Deus, no reino de Deus, e que na hora de tomar uma decisão, toma a decisão pela vontade de Deus, para de reclamar, não murmura, é grato ao Senhor e quer fazer a vontade de Deus, não faz o possível, faz o melhor. Amém? Eu estou no pé de Deus por essas coisas. Deus, eu quero fidelidade nos dízimos e nas ofertas, porque os nossos desafios financeiros aqui são gigantes. São gigantes, porque a comunidade de anos atrás diminuiu bastante, mas os nossos desafios financeiros não diminuíram. Senhor, um povo que ama a tua obra, contribui com a tua obra, não apenas com finanças, mas com a vida. Ajuda o líder de célula, faz as coisas acontecerem, aproveita as oportunidades para evangelizar. Eu estou no pé de Deus por estas coisas todas. E por mim também. Não na ideia de que
eu estou fazendo tudo certinho e a igreja não está fazendo. Não, não é nada disso, gente. Essa neura não tem, é você e eu, é nós aqui, somos nós. Nós todos precisamos de um avivamento. Todos nós precisamos de um grande mover de Deus. Nós queremos muito mais de Deus aqui entre a gente. Amém, queridos? Aí, Senhor, por acaso eu lhe pedi um filho? Não lhe pedi que não me enganasse? Em um argumento. Eliseu virou-se para Geazi, aí ele pede para ele voltar, eu vou encerrar. Pede para ele voltar, levar o bastão, aí ela fica no pé dele e falou assim: no nome do Senhor e no teu, que eu não saio do teu pé, até que o Senhor vá comigo para a minha casa. Porque o Eliseu manda o Geazi levar um bastão, que era o bastão do profeta, que representava a autoridade do profeta. Leva o bastão e coloca o bastão sobre o menino. Ela nem levantou. No pé de Eliseu estava, no pé de Eliseu ficou. Assim, eu não saio daqui. Eu só saio se o senhor for lá comigo. Aí Eliseu era barra pesada. Você sabe que em outros momentos de Eliseu, ele mandou uma ursa comer um monte de menino que foram zombar dele porque ele era calvo. Era careca, é verdade. Era boca quente, esse profeta era boca quente. Os profetas de Deus eram tudo boca quente. Samuel, por exemplo, mandou Saul ir lá e matar os reis, não sei o quê. O profeta Saul volta com o rei vivo, o profeta Samuel vai lá, cata a espada, ele mesmo corta a cabeça do rei. Ei, pera lá, Deus falou para fazer, faz o que Deus falou, meu. Aí Eliseu era boca quente. Aí uma mulher gruda no pé dele, fala assim: eu não saio daqui só se eu falar comigo. Aí um Eliseu, que mandou as ursas comer os meninos, falou assim: agora já era. Não, não é não. Essa mulher era uma mulher de Deus. Ela conhecia Deus. E Deus não falou para o profeta o que estava acontecendo com ela. Aí o profeta ficou com as barbas de molho. Falei: o quê? Eu vou cuidar dessa mulher aqui. Aí o que acontece? Ele volta para Sunem, 40 quilômetros de volta, chega lá, entra no quarto e faz algumas coisas. Qual é o final e o resultado? Esse menino ressuscita. O milagre acontece. Amado, a humildade, a honra, a gratidão precedem o quê? O milagre. A humildade, a honra e a gratidão precedem um milagre. A desonra, a ingratidão e a murmuração precedem a ruína. Fale comigo. A humildade, a honra e a gratidão precedem o milagre. Mas a murmuração, a ingratidão e a desonra precedem a ruína. Amém, queridos? Essa é a grande lição dessa mulher para nós. Você precisa de milagre? Fica de pé comigo. Você precisa de milagre em alguma área da tua vida? Então, corrige os teus pensamentos, corrige o teu coração, corrige a tua língua. Guarda a tua língua para não reclamar. Mas enche o teu coração e a tua boca de gratidão, de honra ao Senhor, honra ao Senhor, honra ao Senhor sempre. Em tudo. Porque o milagre é o resultado. Assim como em Romanos capítulo 5, de 1 a 5, que fala que a fé e a esperança na glória de Deus, eu me glorio até nas tribulações, é o que o apóstolo Paulo fala. Eu me glorio até nas tribulações, porque as tribulações, ela produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência é esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo seu Espírito. No capítulo 5, verso 5 diz isso. Ou seja, começa com a visão correta da tribulação, não murmuração, mas gratidão e uma visão da glória. Eu me glorio até nas tribulações, porque
pensando do jeito certo, o resultado disso é um milagre, é o poder de Deus. Mas a ingratidão e a murmuração é ruína. Da mesma forma, a frase que nós usamos hoje, a gratidão, a honra e humildade precedem um milagre, e a murmuração, a ingratidão e a desonra precedem a ruína.